Finalmente saiu o PlayStation 5 Slim, pelo menos o visual dele, e já tem unidades aí que foram vazadas, né, para alguns produtores de conteúdo ou talvez cedidas, e agora sim a gente pode ver como que tá dentro do console. Teve um canal aqui que recebeu o console e fez o unboxing e também a desmontagem do mesmo pra gente conferir. Será que vai ser com pasta térmica, como algumas pessoas aí na internet falaram, para tentar validar aquela narrativa de que o metal líquido é uma coisa ruim? Bom, vamos conferir agora porque muita gente aí quebrou a cara, hein? Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui então em mais um vídeo pro canal e eu já quero deixar o meu agradecimento porque vocês estão ajudando demais aqui nos vídeos, os likes que vocês estão deixando, o engajamento tá muito bom, tá muito alto. O último vídeo foi mais de 2.000 likes com apenas 10.000 views, 11.000 views, então a gente tá indo muito bem, muito obrigado mesmo pela ajuda de vocês. Não se esqueça de deixar já o seu like se você já conhece a qualidade do canal. Você que ainda não conhece, não deixa like não, assiste até o final e aí sim você avalia, beleza? Vamos lá então, galera. Muita gente tem curiosidade sobre o PlayStation 5 Slim porque é inegável, né? O PlayStation 5 Slim, o modelo Slim, é muito atraente para muitas pessoas por causa de espaço, questão de design. Muitas pessoas preferem o console Slim. Minha namorada, por exemplo, gosta de Slim, eu gosto, né, das versões Fat geralmente, mas gosto é gosto. Só que uma das coisas que geralmente o console Slim traz é aquele benefício de gastar menos energia, de você ter uma redução, obviamente, de tamanho e tudo mais. E vamos conferir então se esse PlayStation 5 Slim é melhor ou não do que a versão Fat, aí o antecessor dele. Vale a pena trocar ou não? Então vamos saber de tudo isso agora, fazendo aqui agora o react no vídeo desses caras aqui. Galera, lembrando que eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, porque pra ficar mais dinâmico aqui, meu vídeo também não ficar tão gigante, tá? Economia também na hora da edição, né? Por que não? Então vamos lá, sem mais delongas, 3, 2, 1, foi! Ele pegou a versão... Ele pegou a versão do COD, né? Tá aqui, galera, ó. Isso aqui é a confirmação, né? Pelo que ele tá descrevendo aqui. A versão digital, então. Primeira informação que eu acho que é relevante aí pra muita gente, né? A versão digital, ó, pesa 2,5 kg, mais ou menos, né? Arredondando pra baixo. E a versão com disco 3,2. Ou seja, a versão com disco, eu acho que ela pesa mais ou menos o que pesa o PlayStation 3 Fat, né? E a versão normal, até a última versão que foi lançada, que foi a versão 12 do Fat, o digital pesa o que, na verdade, pesa mais do que o com disco aqui da versão Slim, né? E a versão com disco pesava quase 4 quilos. Então já tem sim uma diferença substancial em questão de peso, pelo menos. This was very substantial compared to the PS5 that I was originally using. Now, aside from its weight and size, the other very obvious difference is the design aesthetic. So it's got this kind of line that cuts right through the panel. So it's a quad panel system. The original PlayStation 5 was on each side, it's a single piece, right? So this is one panel, and then this is a separate panel, but on this, there's 4 of them. There's one on the top and the bottom on each side. And I think they derived this aesthetic from the controller. Like, if you take a look at the controller real quick, this has a very obvious kind of split panel aesthetic, right? The white segments are separated, and I think that's the same kind of look they're going for here, where the different white panels are separated with this black gap in between. Now, when it comes to, I guess, slim versions of the PlayStations, I've always been aesthetically drawn to them. Like, even though I've owned every single original PlayStation, I always buy the slim variants because they just look cooler and they're just like a little bit cleaner. This time around, I don't know, there's something about this that just doesn't appeal to me as much, and obviously it's very subjective, but I don't like the fact that it's like a two-toned material. Like, the top is this glossy finish, but then the bottom is that matte finish, which is actually a little bit different from the matte finish of the previous version. But I don't know, it just looks a little bit cheaper to me. I don't like. Bom, eu particularmente não vejo problema nenhum, né? O cara tá dando uma reclamada aqui, mas eu não vejo problema nenhum. Vou até botar a legenda aqui porque eu esqueci, né? Eu achei até bacana, a parte de cima você ter esse toque white piano, vamos chamar assim, porque não tem como falar que é black, né? E a parte de baixo ser fosca. Talvez seria melhor se todas as partes fossem iguais. Então se a parte de cima é brilhante, é um branco brilhante, embaixo eu acho que também devia ser um branco brilhante, né? Esmaltado ali e tal. É gosto, né, velho? Nunca vai ter nada que agrada 100% todo mundo, né? The look as much as I thought it would on a Slim. So I'm gonna pop these panels off real quick just to show you what's going on here. The top ones come off quite easily. The bottom ones, legal. I wouldn't say they're hard, but there's a little bit more work involved compared to the top panels. Okay, so bem the first thing facinho, I hein? noticed, actually, when you
Agora eu quero ver quem de vocês vai riscar a tampa lá do play na hora que for tirar. Já peguei uns play aí de uns inscritos aí que eu tava vendo lá, tinha raspado de tampa ali no console, os bichos brutos pra abrir o videogame. Agora não tem desculpa, hein? Conseguir riscar com isso aí, ó, se mata. Remove this. This disk drive, it is a removable disk drive, and it's surprisingly easy to come. It's toolless removal. So I don't know if you can see there's like a little arrow there, but there's an arrow, and it just lifts up and it hinges off. So it lifts up, and it comes right off. It's super fast to remove. So the way that the disk drive Cara, connects muito to the tranquilo motherboard, de there's tirar, a hein? connector here on the back of the disk drive that just slots right into that socket on that motherboard. And Olha, the way that facinho you de put that tirar o in is drive you de put it on disco, the left velho. side, and it's done. No screws, nothing. Olha, velho. And then at the top here, you can see the SSD bay. So this unscrews just like Não the original precisa nem PS5, mexer com and you have parafuso ali, access cara. to Muito da hora. the NVMe slot. So this one here is seemingly compatible with anything that would have worked on the original PS5. Now, if you'll notice, the vent styling... Legal. Ó, isso aí é o que eu tinha falado pra vocês, galera. Tinha gente que me perguntava se, né, tinha medo, às vezes, de perder a funcionalidade. Cara, não perdeu nada, né? Nem tinha por que achar que ia perder, ó. Continua aqui com o slot de SSD normalzinho, tranquilinho. Cara, eu achei muito interessante. Até aqui tá interessante, né? Ver como que o console ficou mais compacto e tal. Vamos ver. At the top of the new PS5 is pretty plain. There's no kind of stylized exhaust venting there. If you compare this to the original PS5, this has like it's very noticeable even when the paneling is all closed up. It looks really plain to me. So this is kind of like the front view. Ele não tem mais as grades? And they don't exist. Acho que as grades on the new devem PS5. ser, então, So my take on this na is that própria tampa. Deve estar na it doesn't tampa, look eu não as- I reparei. can imagine that the removal of those stylized vents can reduce the production cost of this new unit, and that's ultimately the goal of any kind of slim model, but not as nice looking. Before I open it up to show you the insides, I want to draw your attention to a couple things. The first is the size of the new PS5 is not actually that much smaller. Like, when you compare them side by side, it's like a little bit smaller, but also if you had the D-brand plates, like the dark plates, the size difference is even less noticeable. But I imagine D-brand being D-brand is going to make some kind of crazy, aesthetically pleasing shell for the new PS5 as well. É, aqui ele tá mencionando que ele não achou tão menor assim. Ah, cara, realmente, né? Também não vou falar que eu achei que isso aí tá tão menor assim. Mas, cara, a comparação também não é só de tamanho, né? Você vê também pela largura do console, né? Eu achei assim, se você for somar tudo aí, obviamente teve uma redução considerável. Cara, a gente tá falando de uma diferença de mais de 1 quilo, né? Isso que essa daqui é a versão com disco, menos pesada do que a versão digital do PlayStation 5 Fat, né? Vamos chamar assim. Então a redução não é só tamanho, é também largura, né? Além de, lógico, os componentes ali dentro e tal. Aí eu já discordo um pouco da opinião do cara. Tudo bem, não é um Slim como era, por exemplo, um PlayStation 2 Fat e um PlayStation 2 Slim. Ok, beleza, mas pra primeira versão Slim até que eu achei que tá bom, tá ruim não. The other thing, in De the box, aparência, né? it doesn't come with the vertical stand like the original PS5. It comes with a horizontal stand, which I think sucks. It's a pair of these plastic feet. Ó, então tá aqui, ó. Parece que a gente finalmente tem a revelação. Galera, esses seriam os suportes horizontais desse PlayStation 5, né? Como ele não vem com o suporte vertical, que é aquele suporte que vem no PlayStation 5 Fat, né? Que você rosqueia ali com o parafuso, esse aqui provavelmente, quando você for usar ele de fábrica, você vai ter que deixar ele deitado. Se você quiser deixar ele de pé usando o suporte para ter uma segurança, aí você vai ter que comprar separado. Isso aí realmente eu sou contra mesmo, não curti muito a ideia. Só que tem uma coisa também, né, que o pessoal acha que é um monstro de 7 cabeças. Que, só dá pra usar o PlayStation 5 em pé se tiver suporte. Não, dá pra você usar ele de pé sem aquele suporte, tá? E eu particularmente nunca tive problema nenhum, nem de aquecimento, nem nada do tipo. Teve épocas em que eu fazia isso aqui até pra testar, né? Que eu deixava sem o suporte aqui embaixo, o pezinho dele, deixava ele puro assim em cima da mesa. Nunca tive problema nenhum. Então eu assumo que a mesma coisa vai dar pra fazer com esse PlayStation 5, até porque ele tá mostrando aqui ele de pé o tempo inteiro na imagem. Agora que mudou aqui, tá? Então, enfim, né? Agora esse negocinho aqui eu achei meio esquisito, né? Vamos ver como é que funciona isso aí. That you slot into the side, or I guess like the bottom of the PlayStation 5. Você tem que encaixar and ali. when you flip it onto its side, if you can look in the hole, it's right, that's the vertical stand. Sorry, that's the horizontal stand. Come on, man. This ain't the move. Now, you don't need to use a vertical stand. I feel like it's fairly sturdy in terms of its wobble prevention. Ó, aí, ó, ele without falou exatamente a mesma coisa que eu falei, ó. Você não precisa do stand vertical, ele fica de pé numa boa. the vertical stand. Pelo menos na versão com disco, eu acho até que continua com uma estabilidade muito boa ele de pé, né? Porque você tá vendo que ele tem a parte ainda do lado, deve ter um apoio ali também. Então cair ele não vai, cara. A não ser que você dê um tapa no videogame, ele vai cair mesmo, tá ligado? Agora o que ele falou aqui dessas pecinhas na horizontal... Cara, eu teve uma coisa aí que eu não curti, porque eu achei que essas pecinhas eram embutidas, tá ligado? De repente você só apertava assim, né? Dava um clique, ela saía, não sei. Eu achei que talvez ia ser alguma coisa do tipo, infelizmente, não foi, né? Eu até pensei que elas fariam parte desse LED azul bonitão que ele tem, né? Na parte frontal.
E que elas talvez fossem refletir a luz desse LED, alguma coisa assim, tá ligado? Mas parece que também não foi o caso. Pô, perdeu uma chance. Sendo assim, a Sony perdeu uma chance aí de fazer dar uma estilizada no console a mais, né? At least the disc version, I imagine the discless version would be slightly less stable, but I don't think you need the vertical stand. Ele acabou de falar a mesma coisa que eu falei. In terms of the ports, it is a little different on the new PS5. The old one had one USB-A and USB-C up front. Now there's two USB-Cs on the front. There's no front-facing USB-A. And then on the back, they both had USB-As on the back. And that's the... Ó, legal. Então tá confirmado. Na parte da frente são duas USB-C, tá? E na parte de trás continua o padrão de duas USB-A de 10 gigabits por segundo. Essa informação mais técnica, galera, é importante para você que quer gerenciar os USBs do seu console. Por que eu falo de gerenciar? Porque tem muita gente que às vezes não se atenta a esse detalhe. Por exemplo, tem gente que pega o cabo de carregar controle, por exemplo, e coloca lá nas portas USBs de trás do PlayStation 5 Fat. Vou dar um exemplo do PlayStation 5 Fat, tá? E o que acontece, galera? Essas portas aqui, ó, deixa eu apontar com o dedo, ó. Essas portas aqui do PlayStation 5 Fat, por exemplo, elas não são portas indicadas para você usar para carregar o controle se você tiver bastante equipamento conectado no PlayStation 5. Por quê? Essas portas são de alta velocidade. Não quer dizer que elas transmitam mais energia necessariamente, tá? Elas são de alta velocidade, até porque, que eu saiba, elas transmitem só 5 volts. Tá? A 1 ou 2 amperes aí no máximo eu chuto. Já das da frente também mesma coisa, padrão 5 volts, beleza? Então isso aqui é importante se atentar. Tem gente que usa o videogame para carregar celular, vai carregar controle. Então sempre que for fazer isso, tem que usar na USB daqui da parte da frente, tá? Porque você não precisa de transmissão rápida de dados para isso, certo? Então, esse detalhe eu tô falando porque na hora que você vai fazer o gerenciamento das USBs do videogame, no caso do PlayStation 5 Slim aqui, eu achei interessante, porque na parte da frente, pelo que eu entendi, também tem uma USB de 10 gigabits por segundo, USB-C, e a outra uma velocidade normal, deve ser 5 gigabits por segundo. Isso significa que, tanto nas USBs aqui de trás, quanto em uma das USB-Cs, lá da parte frontal, seria, teoricamente possível, de usar um SSD ou HD externo para jogos de PlayStation 4. O que no caso do PlayStation 5 Fat, pela última vez que eu testei aqui, não dá para você usar armazenamento externo, né? Para você colocar jogos do PlayStation 4 e executar eles por lá. Você tem que usar as USBs de trás para fazer isso, né? Então essa é uma informação muito interessante aí para quem tem que fazer esse gerenciamento, tá, galera? Muito bacana. Eu fiquei com medo que eles fossem tirar uma dessas USBs. Aqui ele tá mostrando um teste de estresse do console. No PlayStation 5 versão Fat, a gente tem aí, em termos de graus, na parte de trás, entre 60 e 63 graus. Até aí, ok. Mas espera aí que pulou aqui, deixa eu olhar de novo, peraí. E ó, no PlayStation 5 Slim, na parte de trás está saindo entre 62 a 64 graus. Agora, galera, uma explicação aqui pra vocês, tá? Estar saindo o ar mais quente ou mais frio na parte de trás nem sempre quer dizer que o sistema é mais ou menos eficiente. Porque tem muita gente na internet confundindo aqui as bolas, né? Por exemplo, o cara fala, esse modelo aqui, ele esquenta mais que o modelo Fat e vice-versa. Não necessariamente. Às vezes lá dentro do chip, o ar quente que está saindo, muitas vezes pode ser um indício de que o sistema de refrigeração funciona muito bem, porque ele está tirando mais ar quente que fica concentrado lá dentro para fora. Não necessariamente significa que lá dentro está mais quente ou mais frio do que na versão Fat. O que eu acho é que eles mantiveram a mesma proporção de ventilação, de eficácia, né, de dissipação de calor, e com isso eles atingiram o mesmo resultado numa versão Slim que eles conseguiram numa versão Fat. Não quer dizer nada demais. Vamos prosseguir. I don't think that the chip in the new PS5 is a new chip. The original, like old school PS5 that launched with a 7nm fabrication, then moved over to 6nm, the Oberon Plus chip, I still think this is still using that 6nm chip because the power draw was exactly the same from... Beleza, aqui ele tá dizendo que o consumo de energia entre os dois foi exatamente o mesmo, então é um indício de que eles não modificaram o chip. Ambos seriam dois chips de 6 nanômetros, tanto na última versão do PlayStation 5, como nessa versão do PlayStation 5 Slim. É válido lembrar, galera, que eu cheguei a fazer um vídeo, né, mostrando pra vocês uma manutenção que eu fiz no PlayStation 5 Slim aí há uns tempos atrás, onde eu mostrei que a placa dele, né, daquele último modelo 12, ela já era bem pequenininha. Provavelmente a placa do Slim seria muito parecido com aquela placa ali. A gente já estava vendo uma demonstração do que seria a versão Slim. E a Sony não mudou o chip, né? Manteve aí as mesmas características. A gente vê que o PlayStation 5 Slim e o Fat, então, estão consumindo basicamente a mesma coisa de energia, tá? Nos testes que ele fez ali em cima, a gente não tem nenhuma alteração muito relevante, nem de um para outro.
nem do Slim pro Fat, nem do Fat pro Slim. Então essa é uma característica atípica, tá? Geralmente a versão Slim do console, ela traz uma redução também no consumo de energia, o que não foi o caso com esse PlayStation 5 Slim aí que vai sair. Então se você pretendia comprar um PlayStation 5 Slim pensando em, de repente, reduzir o consumo de energia, cara, você vai estar trocando 6 por meia dúzia. All the testing that I've done so far. Okay, to get into this device, it's just a bunch of security Torx screws. Just real quick here, this is the fan that's inside the new PS5. This one is a 19-blade fan made by Foxconn. I think it's different from any of the other kind of original PS5s. I've seen a 17-blade fan and a 23-blade fan. This is 19, and I don't think those ones were made by Foxconn. I think those were there was like a Delta fan and NMB, I think was the other one. But yeah, Foxconn, 19-blade fan. Oh, PS5 Slim. a fã dele ainda é First things grandinho. first, the power supply. It's still 370 watts. And I imagine that when you're trying to do a shrink like this to make the PS5 slim, this is one of the things you got to tackle first because it's like, you got to make it small. Okay, let's get to the juice here. A fonte parece que é a This is mesma. motherboard and heatsink. So the top heatsink comes off. Okay, first thing you'll notice, there's a radiator and heat pipe that runs. Cara, ele tirou essa chapa de cima com muita facilidade, velho. Isso aí eu achei bacana, porque assim, né, falando em termos de manutenção, facilita bastante na hora de você mexer, né? O PlayStation 5 Fat, todas as versões dele, na hora que você vai mexer nessa chapa aí de cima, ela é um pouco chata de você tirar, porque a Sony coloca vários thermal pads, né, em cima dos chips ali, o que, tudo bem, é o certo mesmo, só que o problema, né, o lado negativo de thermal pad é que às vezes ele meio que dá uma grudada, né? Na hora que você vai tirar, você tem que ir com calma, porque parece que tá preso ainda no console, parece que você esqueceu de tirar um parafuso ou outro, às vezes você até se engana quando você tá mexendo, né? Então pra você não entortar a chapa, às vezes você vai bem devagarinho e tal, isso aí já facilita muito mais. External. This is actually quite similar to, I think, the last generation of the original PS5s, in the sense that it just Sim, é bem parecido. And then if you look on O dissipador ali de calor a gente tá vendo que tá bem menor, né? Ali naquela parte. the flip side, that heat pipe runs inside and it tags the Cara, engraçado, ele arrancou essa tampa tão fácil e também tá cheio de thermal pad, velho. Que estranho, né? VRMs over here. And then on the back side, if you flip it, you can take a look at the updated thermal system on the Ah, new lá. PS5. So they have a pair of radiators and a slew of heat pipes that run to the chip again. Now, I mentioned earlier that I didn't think that this was running a updated chip, and I have to stress, my way of determining that kind of conclusion was that when I ran, when I just checked the wattage below, right, nothing was different between this version and the 1200 series PS5 from last year. And that's very crude testing, because I feel like if it was a 5nm chip drop, or a 5nm process now, it is possible that the wattage is still the same, but doesn't output as much heat. But the way that I'm looking at it right now, it seems like the chip is the same. But at the same time, it also seems impossible. Ah, to do this in a smaller system rapaziada, olha with lá, a ó. smaller Pois é, hein, meus amigos. Aí, ó, quem ficou com receio, né? Quem ficou falando da narrativa de metal líquido. Ah, não, metal líquido estraga o console. Olha só a Sony fazendo cagada. Tá aqui, ó. O negócio é tão ruim que os caras usaram de novo, tá ligado? Ou seja, se fosse um problema crônico, se fosse um problema de fato que, né, metal líquido estraga e blá blá blá, não tinha usado no console outra vez. E tá aí, metal líquido de novo estreando a melhor solução de refrigeração que tem no mercado. O resto é chorinho. Se você fala que pasta térmica é melhor que metal líquido, você é burro. Não tem outra explicação pro seu tipo de perfil, porque, né, é que nem você falar que um secador de cabelo esquenta mais que uma fornalha de pizza, tá ligado? Então assim, né, tem coisas que não tem muito como você querer discutir. Então isso aqui já mata de vez aquele papinho de que metal líquido é perigoso, escorre na placa e blá blá blá, né? Não escorre porcaria nenhuma, metal líquido é seguro, é o sistema mais eficaz que você pode usar para condução de calor, né? E consequentemente você tem um aprimoramento no seu sistema de refrigeração quando você usa isso daqui. Hoje em dia muito notebook que tá vindo de fábrica, ao invés de estar vindo com pasta térmica, também tá vindo com metal líquido e você não vê esse negócio, tá vazando e coisa do tipo, porque não é assim que funciona, tá? Então tá aqui mais um tapa na cara de muita gente que ficou falando contra metal líquido e no fim das contas se lascou de novo, né? Pra variar, né? De costume, vamos continuar. or thermal design. Like if you look at the heat sinks that we have here, these are basically the only three objects that are pulling heat off the system, right? This radiator, this radiator, this radiator, and the heat pipes. And I guess like the shroud itself, that adds a little bit of thermal dissipation, but the blower, it's pulling off the heat. Somehow, it's able to cool all of this in a smaller system. Using the same chip? I don't know. Something's not adding up. I feel like there's something I'm missing, but I'm the wrong channel to be coming to if you want to. Bom, basicamente o que ele comentou aqui é o seguinte, você tem um dissipador muito menor de calor do que nas outras versões, ou seja, tá bem reduzido ali dentro do sistema, né, tudo aquilo ali, mas mesmo assim ele está conseguindo ter a mesma eficiência. Então é o que eu falo pra vocês, galera, não adianta ficar criticando só porque você vê que o negócio é menor, né, ou reduzido em relação ao modelo anterior. Se tá atingindo a mesma eficácia, não tem por que reclamar. Tá ligado? Não tem por que reclamar. Eu acho que se a gente fosse criticar aqui, ó, alguma coisa desse PlayStation 5zinho é o quê? Só dele não gastar menos energia do que a versão Fat,
tá ligado? E ponto, velho. É o único ponto negativo que eu vi até agora, né? Que na verdade não é negativo, continua a mesma coisa, tá ligado? É negativo pra quem, não sei, né? É economiza em tudo, tá ligado? Tipo, não, né? Tem que ser o menor gasto possível. Aí tudo bem, nesse caso eu entendo a decepção, mas aqui não tem nada demais. 2D tech tips here, right? I feel like Linus, if he gets his hands on this, or when he gets his hands on this, he'll figure it out in a second. Okay, one area that I want to draw your attention to is this section right here. These chips handle the internal storage of the PS5. So we have the SSD controller itself, we have the storage chips, and then we have the RAM for this whole section. Now, when I heard that this was like a 1 terabyte configuration. So yeah, I forgot to mention that. The new PS5 has 1 terabyte of storage. The old ones had 825 gigabytes. And the way that they had done it before was they had 6 memory chips, like storage chips, that had a very specialized custom controller, and all of the old PS5s, it didn't matter which variation or which year you bought it, had the exact same SSD configuration and the exact same controller, that custom built controller. And Sony talked about how this controller is very important. It was integral to what the PS5 was because it was super fast, significantly faster than what the Xbox products had. But it's different now. Now, from what I can tell, there's no difference in performance. But again, my testing is so crude, the only thing I could do was just like load up a game and time it. And the few games that I tested, the load speeds were exactly the same. Very crude testing, but something tells me there's more to the story than what I'm seeing here. But at the very least, it now has less chips, so I'm assuming production cost comes down. The controller has to be different. This is a different SSD controller than the original PS5s. But as to how much it affects performance, I don't know. My guess is that it's going to be negligible because the developers had to kind of work around this and keep this in mind, depending on which, does the person... Galera, uma atenção aqui no que ele tá falando, tá? Ele tá falando sobre a mudança nos chips da memória do SSD interno do PlayStation 5 e também da controladora, que agora, pelo que eu entendi aqui, tá diferente. Entretanto, ele disse que nos testes mais rudimentares que ele fez, não teve alteração de velocidade, ou seja, a versão Slim continuaria tão rápida quanto a versão Fat, mesmo tendo menos chips. O que seria menos chips, tá? Antes que você já comece a comentar besteira pra querer fazer uma zoeira aí de videogame. Quando a gente fala de menos chips, significa o seguinte, a Sony teria nessa versão, que inclusive tem mais espaço do que a versão Fat, no SSD interno da placa, porque é 1 TB contra 825 da versão Fat, tá? Eles conseguiram colocar mais espaço usando menos chips. Então aqui eu só tô vendo benefícios. Primeiro, com a redução de chips, você tem uma redução também de calor, porque o SSD gera muito calor devido às altas taxas de velocidade de leitura e principalmente gravação, tá? Tudo isso gera calor dentro do chip, então quanto menos você tiver, melhor fica na teoria, tá? Agora, você ter menos chip nesse caso aqui também não significa que foi reduzida a potência do componente. Então, me parece até agora que é um cenário sadio, tá? A única coisa que poderia, na minha visão, ser prejudicial aqui é a controladora aqui que eles mudaram, né? Então, se a controladora for menos competente, isso implicaria em uma velocidade reduzida de desempenho do SSD, o que eu não acho que foi o caso. Doesn't have a PS5 or the new PS5, that'd be a little bit crazy. But there you have it, that's the PS5. Bom, então é isso aí, galera. Acabou o vídeo do cara aqui, tá? Cara, visão geral aqui, velho. Vamos falar aqui numa... Agora com informações bastante generalizadas, tá? Valeria a pena, então, trocar, né, o PlayStation 5 Fat, aí se você já tiver um, por um Slim? Cara, eu diria que só vale a pena em termos estéticos e também na questão do seu setup. Você quer ocupar menos espaço no seu setup? Vai de PlayStation 5 Slim. Outra coisa, você não tem interesse em fazer upgrade de SSD? Por exemplo, comprar um SSD e colocar ali no slot dele? Tem gente que não liga, né, de poder instalar poucos jogos e tal. Mas eu diria que é um conforto a mais. Você tem um pouquinho a mais de espaço ali interno, certo? Você não vai comprar outro SSD mesmo. O preço desses PlayStations vai ser praticamente a mesma coisa. Então, vá de PlayStation 5 Slim, tá? Isso falando teoricamente, né? Agora, se você queria trocar pro PlayStation 5 Slim porque você achou que ia ter um upgrade ou coisa do tipo, cara, aí você vai se decepcionar, porque upgrade mesmo só teve a questão do SSD até onde a gente sabe. Os chips são de 6 nanômetros, tanto nas últimas versões do Fat quanto nessa versão aí do Slim. Em termos de peso, é o que vai modificar bastante, se você se incomoda com o peso do console, né? Acho que todo mundo se incomoda, mas assim, né, proporcionalmente falando ali, você tem uma redução considerável. Ainda mais se você for comparar, por exemplo, você tem o PlayStation 5 com a versão de leitor de disco versus a versão com leitor de disco agora desse novo, é o quê? 1,5 kg, quase 2 kg de diferença? PlayStation 5 digital, normal, Fat, pesa 1 kg a mais. Então é válido você se atentar aí nesse detalhe. Se você vai comprar, inclusive, o PlayStation 5, você tá esperando chegar o Natal, alguma coisa assim do tipo, pode ser uma boa pedida pra você, né? Eu diria pra vocês ficarem de olho aí, tá? Entre os dois, porque por enquanto ainda tem os dois pra escolher no mercado. Depois só vai ter o PlayStation 5 Slim. Então saiba escolher aí com sabedoria. Particularmente, eu não vejo motivo pra você trocar. Se você já tem um Fatzão aí na sua casa, se você joga ali de boa, tranquilão, cara, eu não vejo motivo pra trocar, tá ligado? Não vejo. Até porque o Fat já vem com stand aqui
na parte de baixo, certo? Para você deixar ele de pé, ele já vem aí com suporte. Esse suporte também serve para horizontal do PlayStation 5 Fat, que aí sim eu diria que é um pro PlayStation 5 Slim, tá? Um ponto positivo. Por quê? O PlayStation 5 Slim a gente viu que ele tem aquelas duas pecinhas que você encaixa. Tudo bem, né? Eu tenho ali minhas críticas com relação àquelas pecinhas, mas em termos de horizontal, aquilo ali é melhor do que esse pé aqui do PlayStation 5 Fat, porque ele desliza um pouco, né? Quando você vai mexer na mesa, ou você vai, de repente, mexer no console na mesa, se você puxar muito ali, ele desencaixa ali da parte de trás no horizontal. No vertical não, porque ele é parafusado quando você põe vertical. Então esse ponto eu achei o PlayStation 5 Slim melhor, pelo menos você não tem esse tipo de problema, tá? Então, tá aí outro ponto. Você quer usar console só deitado? Aí o PlayStation 5 Slim, na minha visão, tá melhor nesse sentido, que ele é mais estável, né? Tal, tudo mais. Agora, se for pra usar de pé, o PlayStation 5 Fat ainda é melhor. Mas pra não ser injusto, teve sim um upgrade de hardware, que foi aquela USB na parte frontal. Agora são duas USB-Cs, mas uma delas, pelo que eu entendi aqui, também é de 10 gigabits por segundo. Então no PlayStation 5 Slim, né, pelo que eu entendi aqui, ele tem uma USB melhor do que o PlayStation 5 Fat. Então isso aí seria uma vantagem considerável nesse novo modelo. Bom, agora a decisão é sua, né? Vai comprar, não vai comprar, o que você achou? Eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Escrevam aí o que vocês acharam e, claro, né? Chegamos ao final do vídeo, mas eu vi que você ainda não deixou o like, meu garoto, meu amigo. Eu vou esperar você deixar o like enquanto eu mesmo dou o like no vídeo, né? Pra dar aquela ajuda. Pô, velho, sério mesmo que você vai ficar com essa gracinha? Todo vídeo agora, você não vai deixar o like não? Vacilão. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e falou!